Fala galera, seja bem-vindo ao Controverso aqui, Douglas, e trago uma notícia interessante. Quero que vocês reflitam e observem essa notícia, que realmente eu acho que nós estamos partindo para um lado obscuro no Brasil. Estranho. Que a verdade ela não está mais considerada como verdade, a mentira ela está se tornando verdade e tudo que há de ruim está sendo considerado bom, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui um vídeo, analisem e dê seu parecer sobre isso. Para mim é um absurdo, mas cada sentença uma cabeça, ou cada cabeça uma sentença. Vamos lá pro vídeo? Vou soltar o vídeo aqui para vocês e vocês analisam se é esse o caminho realmente que a gente está tomando para o Brasil. Brasília, informações do Telcuri. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, anula todas as condenações do ex-ministro José Dirceu na Lava Jato. Na prática, Telcuri, o que teremos? José Dirceu retomando os seus direitos políticos, porque ele deixa de ser considerado ficha suja. Conta pra gente qual foi o entendimento do ministro Gilmar Mendes. É isso, Carol. Decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, a que a gente teve acesso, uma decisão que está em segredo de justiça e que é um revés para a Operação Lava Jato, já extinta a Operação Lava Jato. Essa decisão faz com que o José Dirceu não tenha mais condenações na justiça. Na prática, reverte a inelegibilidade dele, abre caminho para que ele possa eventualmente disputar um cargo para a Câmara dos Deputados, como pleiteava, como já sinalizou algumas vezes, inclusive em entrevista à CNN Brasil. Em resumo, ele pode concorrer a qualquer cargo e, pasme, que ele ganha. Tem gente que vai votar nesse cara e não é pouca, não. Tem gente que vai colocar ele no governo de novo. Isso se o presidente, o nosso atual, não der um cargo para ele de qualquer coisa que ele pode assumir. Agora ele é inelegível. Agora ele é um ficha limpa. Em 2026, o ministro Gilmar Mendes ele anulou em uma decisão ontem todos os atos que foram proferidos pelo ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, envolvendo o ex-ministro petista José Dirceu. Com isso, anula também todas as condenações que José Dirceu tinha no âmbito da Operação Lava Jato. Ele já tinha tido uma decisão favorável a ele no final de maio, quando a segunda turma decidiu que havia sido prescrito o prazo para que ele fosse processado pela justiça. Isso já havia facilitado muito o caminho dele de reversão da inelegibilidade, mas ainda havia 2 recursos pendentes no STJ. Esses recursos são diretamente afetados pela decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, ou seja, devem perder objeto, devem deixar de existir. Em um trecho da decisão, o ministro diz o seguinte: elementos concretos demonstram que a confraria formada pelo ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba encarava a condenação de Dirceu como um objetivo a ser alcançado para alicerçar as denúncias que em seguida seriam oferecidas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes, ele atendeu a um pedido feito pela defesa do ex-ministro José Dirceu e estendeu os efeitos de uma decisão do Supremo que havia considerado imparcial a atuação de Sérgio Moro nos casos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, eles colocaram agora como o vilão do negócio o Sérgio Moro. Seria isso. Esse é o nosso Brasil. É isso? É aqui que você quer viver mesmo assim? Porque eu não posso nem falar em relação a você votar em alguém, porque hoje as nossas urnas, infelizmente, ela tem uma
uma dúvida muito grande em relação à credibilidade. Então, não posso nem falar que a culpa é do cidadão que está votando errado. Mas uma grande maioria que eu vejo tem esse sentido da esquerda, como a esquerda sendo algo bom ou não. Então, a maioria das pessoas estão pendendo mais para esse lado de que o crime ele é melhor do que a coisa boa. E você pode notar que o índice de corrupção desse governo aumentou. Você pode ver em todos os jornais, todo dia tem uma corrupção numa prefeitura, todo dia tem uma corrupção no governo, todo dia tem corrupção em qualquer órgão público. É só pesquisar. A mídia está aberta aí, é só pesquisar. Eu estou falando da mídia de internet, eu não estou falando de TV Globo, não, onde passa pano para todo mundo. Eu estou falando da mídia em geral. É só você entrar aqui no YouTube, entra na internet e pesquisa. É só você colocar um X de palavra lá, corrupção, ladrão, PT, essas coisas. Você coloca lá, você vai ver o tanto de corrupção que tem nesse Brasil. Não é possível. Aonde vamos parar desse jeito? Então, ele estende os efeitos da decisão do Supremo, que considerou Sérgio Moro suspeito de atuar nos processos envolvendo Lula na Lava Jato. Depois que houve essa decisão do Supremo, Carol, isso é muito importante, uma série de políticos acionaram o Supremo pedindo que aquela decisão que beneficiou Lula por Sérgio Moro ser considerado suspeito nos casos dele, também fossem aplicados a esses políticos. Que é o caso do cara da cueca lá, com milhões na cueca, né? Milhões na cueca, né? Aqui no nosso estado acharam não sei quantos milhões na casa aí de um procurador aí, de um desembargador, parece. Aqui no Mato Grosso do Sul. Então tá virando uma rotina novamente a corrupção. A corrupção tá virando algo favorável, né? Hoje você ser corrupto, você é normal. Se você não é um corrupto, você é um otário. A verdade é essa. Um desses políticos é José Dirceu. Daí o benefício que foi concedido a Lula sendo também concedido a José Dirceu. Então, Gilmar Mendes disse que havia um esquema para acusar o José Dirceu para prejudicar Luiz Inácio Lula da Silva mais adiante. Com essa decisão, então, o ministro envia informações ao STJ para que aqueles recursos também deixem de valer. Na prática, abre caminho para que José Dirceu recupere os seus direitos de se candidatar nas próximas eleições. E ganha, isso que é o pior. E ganha, porque a maioria do povo alienado ao ganhar as coisas do governo, as promessas que são promessas para ganhar a campanha, o cara consegue convencer a população de menor potencial, porque o cara que é estudado, o cara não cai numa balela dessa, né? Agora eles atingem quem? Qual que é o interesse das pessoas no Brasil? Qual que é o interesse do governo, na verdade, em deixar as pessoas burras, dependentes do governo? Tá? E olha só, vindo o Drex aí, essa moeda digital do Brasil, nós ficaremos refém mais ainda do governo, porque o governo ele vai descontar as coisas na fonte. Tudo que você dever para o governo, ele vai lá no Drex e vai tirar de você. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Em 2026, havia politicamente uma discussão sobre a possibilidade de ele se candidatar a deputado federal nas eleições de 2026. Voltar à Câmara dos Deputados depois de todos os reveses que sofreu ao longo dos últimos anos, principalmente no âmbito da Operação Lava Jato. Foi condenado. E você acha que isso escreve o que eu estou dizendo aqui, ó, 2026 para deputado federal. Esse
cara e ele vai voltar e ele vai ter poder novamente junto com o PT, junto com o governo, para que eles façam o que eles bem entendem com a nossa vida. É isso, brasileiro. Você que é brasileiro, honesto, você que é pai de família, você que é trabalhador, levanta 5 horas da manhã, é esse tipo de gente que você quer comandando o Brasil? É isso? Não é possível, cara. Tem que ser feito alguma coisa. O nosso Brasil, em larga escala, vai virar uma Venezuela, ou pior. A nossa economia provavelmente já deve estar pior do que a Argentina. Nós temos um déficit gigantesco, um rombo gigantesco. Pelo amor de Deus, aonde vamos parar com isso? A mais de 20 anos de prisão pelos crimes que lhe foram atribuídos pelos procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, atuaram em conluio com o juiz Sérgio Moro, hoje senador da República. Em outras palavras, portanto, o que temos, Theo, é a extensão daquele entendimento que anulou as condenações do presidente Lula, agora beneficiando o José Dirceu. Isso é o que podemos, então, trazer aqui como resumo desse entendimento do ministro Gilmar Mendes. Em resumo, foi isso. O Supremo havia declarado Sérgio Moro suspeito de tomar decisões em casos envolvendo Lula. José Dirceu acionou o Supremo querendo o mesmo benefício para ele. O ministro Gilmar Mendes concedeu esse benefício. Com isso aqui, ó. Essa matéria aqui do G1, ela diz o seguinte, ó: contas das empresas estatais federais devem fechar 2024 com o maior déficit de 15 anos, apontam dados do governo. De janeiro a agosto de 2024, o déficit acumulado para as empresas estatais federais atinge 3,3 bilhões e, pelas projeções, deve chegar a 3,7 bilhões no final do ano. É déficit. Sabe o que é déficit? Dá uma estudada aí. O que é déficit? 3,7 bilhões. Não é superávit, é déficit. Cara, bilhões. Da onde que está indo esse dinheiro todo? Para onde está indo? Porque para saúde, educação e segurança pública não está. E se for, é bem pouco. Onde o governo está gastando isso daqui? É brincadeira, cara. É brincadeira. Isso anula todos os atos proferidos por Sérgio Moro, inclusive condenações. Justamente por isso ele conseguiria driblar a lei da ficha limpa, uma vez que não tem mais condenações no nome dele. E já no radar, portanto, agora essa possibilidade. José Dirceu, candidato em 2026, algo que o Theo Cury também... E vai ganhar. E vai ganhar. Marquem esse vídeo. Marquem esse vídeo. Escreve, dá um like para esse vídeo, para ele ficar gravado na sua timeline aí do YouTube, para depois você lembrar do que eu tô falando. Esse bicho aqui, ó, e eu vou fazer um vídeo lá, quando ele ganhar, eu vou fazer um vídeo falando novamente isso. Porque tem gente que vai votar nele. Ah, cara, eu vou terminar esse vídeo com a seguinte frase: o sistema é foda. Comenta aí o que você acha. Um grande abraço e até a próxima.